todos muito bem-vindos a esse canal Química para Todos. Dando continuidade, então, às funções orgânicas, na aula de hoje a gente vai falar a respeito dos grupos funcionais. A gente vai aprender a identificar os principais grupos funcionais, a gente vai aprender a nomeá-los e também entender um pouquinho a sua contribuição para a molécula orgânica. E antes de começar a aula propriamente dita, eu gostaria de abrir a aula com uma frase do Einstein para a gente pensar a respeito, que numa tradução livre diz: toda ciência nada mais é do que um refinamento cotidiano das ideias. Em aulas anteriores, nós falamos a respeito dos hidrocarbonetos, que são moléculas formadas por carbono e hidrogênio. Na aula de hoje, a gente vai começar a introduzir outros tipos de átomos nessas moléculas e entender o seu principal funcionamento. E nós vamos perceber que essas moléculas elas estão amplamente presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, na nossa alimentação, existem moléculas que contenham outros tipos de átomos que não são átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Nós também temos bastante moléculas desse tipo nos medicamentos, então a gente pode observar através desses exemplos que a gente tem átomos de nitrogênio, oxigênio e enxofre presente nas moléculas. Nos óleos, nas essências naturais, a gente também pode encontrar moléculas que apresentam o oxigênio, por exemplo, junto com átomos de carbono e de hidrogênio, e também nas plantas, de uma forma geral, como a conhecida molécula da clorofila. Então, o que essas moléculas têm em comum? A presença de átomos diferentes do carbono e do hidrogênio. Então, a gente chama esses grupamentos que apresentam átomos diferentes do carbono e do hidrogênio de grupos funcionais presentes nas moléculas orgânicas. Vamos começar então falando a respeito do grupo funcional chamado haloalcanos. Então, se a gente observar a estrutura da palavra, a gente vai ver que tem alguma coisa junto com os alcanos. Halo vem de halogênio. Halogênio é a família 7A da tabela periódica. Então, a gente deduz que junto com o alcano vai vir átomos de halogênio, átomos de flúor, de cloro, de bromo ou de iodo. Os haloalcanos, então, eles vão ser grupamento de átomos que sofreram reação química e tiveram pelo menos um de seus hidrogênios substituídos por um átomo de halogênio. Aqui a gente representa o átomo de halogênio como um X e o X pode ser então o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Essas moléculas elas podem ser extremamente tóxicas e por isso causar grandes problemas ao meio ambiente. Existe um grupo de moléculas que provavelmente você já deve ter ouvido falar, que já causou bastante estrago aqui no meio ambiente, que são os chamados CFC. Por que CFC vem de C de carbono, F de flúor e C de cloro? Então, são moléculas que apresentam átomos de carbono, de cloro e de flúor em sua composição, além dos átomos de hidrogênio também. Além dos CFCs também, muitos pesticidas são formados de moléculas dessa natureza, dos haloalcanos. Então vamos entender um pouquinho a respeito desses compostos. Aqui a gente tem a representação de uma molécula desse tipo. Então X é um halogênio qualquer. A gente sabe que a família 7A, a família dos halogênios na tabela periódica, é composta de átomos altamente eletronegativos. Se eles são átomos eletronegativos, isso quer dizer que eles vão atrair o elétron da ligação covalente bem mais próximo de si e deixando então o outro átomo, que no caso é o carbono, com uma densidade de carga positiva e o halogênio então ficará com uma densidade de carga negativa. Então aqui a gente pode representar a ligação com o flúor, com o cloro, com o bromo e com o iodo. E a gente sabe que, dentre os halogênios, a gente tem aquele que é mais eletronegativo e aquele que é menos eletronegativo. Nós sabemos, então, que o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Então, o flúor ele vai apresentar uma densidade de carga eletrônica negativa muito maior do que o cloro, do que o bromo e do que o iodo. Então, a gente tem uma diferença de eletronegatividade e, por isso, uma diferença de polarização para cada um desses compostos. Mas a polarização vai acontecer em todos eles, porque, independente de qual halogênio a gente estiver usando, eles são mais eletronegativos que o carbono. Então, graças a essa polarização das cargas, a gente vai ter reações químicas acontecendo nesses compostos. A gente tem que, por ocorrer essa polarização de carga positiva para o carbono, ele vai ser suscetível a uma reação de substituição nucleofílica.
que é esse tipo de substituição? O carbono ele vai sofrer o ataque de um nucleófilo. O nucleófilo ele é um átomo ou uma molécula com carga ou com uma densidade de carga negativa. Então a gente tem um carbono com uma densidade de carga bastante positiva e ele vai se aproximar de uma molécula que tem uma densidade de carga negativa. Então isso vai fazer com que a reação química seja favorável. Então vamos pegar aqui o exemplo novamente do que a gente viu anteriormente. Então, nós temos a densidade eletrônica negativa direcionada para o halogênio e a gente sabe também que o halogênio, por estar na família 7A, ele tem 7 elétrons em sua camada de valência e desses elétrons vai estar fazendo a ligação covalente com o carbono. Mas os outros 6 elétrons eles vão estar emparelhadinhos ao redor do átomo. Então, a gente representa esses elétrons que a gente chama de elétrons livres, como está representado nessa molécula aqui. Então, o carbono ele vai sofrer o ataque desse nucleófilo, já que o halogênio é o átomo mais eletronegativo nessa ligação. E como que é o mecanismo dessa reação, então? Ele pode ser do tipo SN1 e SN2. Isso a gente vai estudar mais lá para frente quando a gente aprofundar mais na química orgânica. Por hora, você tem que saber que uma reação do tipo SN1 é uma reação em que a etapa determinante da velocidade é dita unicelular, de uma única molécula. Então, como que vai ser nesse caso? A gente vai ter, então, um haloalcano, aqui sendo formado por um carbono ligado a 3 metilas e um átomo de iodo. Então, aqui eu deixei o comprimento da ligação com o átomo de iodo mais comprida para mostrar o direcionamento dessa carga. E ele vai, então, sofrer o ataque nucleofílico e vai ter a formação do que a gente chama de carbocátion. Um carbocátion é uma molécula composta de carbono que apresenta uma carga positiva. Então, é um cátion de uma molécula à base de carbono. E a formação do I-. Então, a gente teve a separação das cargas, já que o átomo de iodo é mais eletronegativo. O carbocátion formado, então, é um conjunto de átomos que tem uma carga positiva. Se ele apresenta uma carga positiva, ele não é completamente estável, ele ainda está suscetível a acontecer reações químicas com ele. E isso vai acontecer de fato. Então, se a gente deixar ele na presença de um nucleófilo, como a água, por exemplo, a água é um nucleófilo porque o oxigênio ele tem a polarização da carga negativa para ele, já que ele é o átomo mais eletronegativo dessa ligação. Então, esses elétrons livres no oxigênio, eles vão ser atraídos por esse núcleo positivo do carbono, do carbocátion. E então, a reação química vai acontecer. Então, eu vou ter momentaneamente ainda a preservação dessa carga positiva, porque eu tive a introdução da molécula de água inteira no carbono, então a gente sabe que não ficou energeticamente estável ainda, porque eu ainda tenho átomos fazendo ligação demais. Então, esse ácido conjugado de um álcool, que não é uma molécula estável por apresentar uma carga positiva, ele ainda vai sofrer reação, vai ser suscetível à reação química. O que vai acontecer aqui? Ainda a gente tem moléculas de água presente ali e os elétrons livres dessa molécula de água vão atacar essa molécula que está com carga positiva e arrancar um dos seus átomos de hidrogênio, e então a gente vai ter a formação de uma molécula que a gente vai ver mais para frente, que é uma molécula de álcool, e de um H3O+, que é a representação que a gente tem para dizer que o meio ficou básico. Então, nesse caso, a gente tem a formação de um álcool. Então, os haloalcanos, eles podem sofrer reações químicas e se transformarem em álcoois. Essa reação de transformação de um haloalcano em um álcool, ela também pode acontecer através de um mecanismo de reação dito SN2, que é quando a etapa determinante da velocidade é dita bimolecular. Como vai acontecer nesse caso? Então, a gente vai ter um haloalcano também, aqui a gente representou com um átomo de iodo, e agora a gente vai ter o ataque, por exemplo, de uma base, um OH-. Essa base ela tem uma carga negativa, então ela vai atacar o carbono, que tem uma densidade eletrônica positiva, e então o iodo vai ficar livre, vai sair da ligação com os dois elétrons, com o par de elétrons que fazia a ligação covalente. Então, a gente tem a formação de, momentaneamente, uma molécula que tem o carbono formando quase
quase 5 ligações, por isso que a gente representa com esse pontilhado. Então quer dizer que o OH entrou, mas ainda o iodo não tinha saído. Então, momentaneamente, a gente tem essa estrutura que tem o carbono fazendo mais ligações do que as 4 ligações que ele frequentemente faz. Essa molécula com essa carga negativa, ela é chamada de um complexo bimolecular, porque ela, na verdade, é uma transição entre uma molécula e outra, por isso que a gente chama de bimolecular. E com o decorrer da reação, então, a gente vai ter a eliminação do átomo de iodo e a introdução efetiva do grupamento OH, formando também um álcool. Então, a gente parte de um haloalcano e chega num álcool da mesma forma, só que por mecanismos diferentes. Na SN1, a gente não tem essa formação desse complexo bimolecular. Primeiro, o halogênio é retirado da molécula, é formado um carbocátion e depois o nucleófilo ataca. No caso da SN2, a gente tem o ataque do nucleófilo e por um curto intervalo de tempo, a permanência desse nucleófilo e do halogênio na molécula e depois a liberação do halogênio. Então, como que a gente sabe que vai ser preferível um tipo de mecanismo ou do outro? Como que a gente determina a preferência por um SN1 ou por um SN2? Bom, nesse caso, a gente tem que olhar o haloalcano. Vamos olhar esses dois exemplos que a gente viu para representar um SN1 e SN2. No primeiro caso, a gente tem um carbono ligado a 3 grupos metilas e ligado a um iodo. E no segundo caso, nós temos um CH3 ligado a um iodo. Então, aqui a gente tem que, no primeiro caso, nós temos uma molécula com um impedimento estéreo mais acentuado. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma molécula obstruída. Então fica difícil do nucleófilo atacar, porque é como se o centro positivo ele tivesse blindado. Então, nesse caso, a SN1 vai ser favorecida. Já no outro caso, a gente tem uma molécula dita desobstruída. Então, o nucleófilo, no caso o OH, como a gente viu o exemplo, ele vai conseguir chegar próximo desse núcleo que está com uma carga, uma densidade positiva, que é o carbono, e poder realizar um mecanismo dito SN2. Então, se a gente tem uma molécula obstruída, dificilmente vai acontecer um mecanismo SN2. Agora, se a gente tem uma molécula desobstruída, o mecanismo SN2 é o favorecido. E quando a gente tem a presença de um carbono quiral num haloalcano, o que vai acontecer? A gente viu em aulas passadas que um carbono quiral é aquele que se liga a 4 grupos diferentes. Pode ser átomos diferentes ou grupos de átomos diferentes, como por exemplo a metila, a etila e assim sucessivamente. Vamos pegar esse exemplo aqui. A gente tem um átomo de carbono ligado a uma metila CH3, a um hidrogênio, a uma etila CH2CH3 e um átomo de bromo. A gente sabe então que esse composto ele tem a possibilidade de ter um par de enantiômero. Então, a gente pode ter uma isomeria ótica para esse composto. Essa é uma característica dos compostos que apresentam um carbono quiral. Mas esse tipo de composto, quando ele sofreu uma reação por SN2, o que vai acontecer é que a gente vai ter a preferência da formação de somente um dos enantiômeros. A gente não vai ter mais o par de enantiômeros. Por quê? Porque quando esse ataque ocorre por SN2, ele vai remover o átomo de bromo através do ataque pelo lado contrário da molécula. Então, ele vai entrar por um lado e o bromo vai sair pelo outro. Então, vai ser possível a formação somente de um dos enantiômeros. A gente passa agora para a função álcool. A função álcool, a gente já ouviu falar a respeito dela, está presente no nosso cotidiano de uma forma muito mais assídua do que os haloalcanos. Nós temos, por exemplo, os álcoois presentes nas bebidas, no vinho, cerveja, diferentes tipos de bebidas. Nós temos os álcoois que a gente usa como produtos de limpeza. Nós temos os álcoois que a gente usa para higiene, principalmente agora, falando de pandemia, a gente tem a utilização do álcool em gel frequentemente e a gente tem também o álcool atuando como combustível. Então, são diferentes aplicações para o mesmo tipo de grupo funcional, que é o grupo álcool.
Mas o que é o grupo álcool, então? O grupo álcool é aqueles compostos que apresentam um OH. Então, é um átomo de carbono ligado a um oxigênio que está ligado a um hidrogênio. Esse grupo OH, que é chamado de hidroxila, é o que representa a função álcool. Mas para ele ser um álcool, esse grupo hidroxila, ele precisa estar ligado a um átomo de carbono que não faz parte de um anel benzênico, tá bom? A gente vai ver mais para frente que quando está ligado a um anel benzênico, a gente tem um fenol e não um álcool. Então vamos entender um pouquinho melhor a respeito dos álcoois. Aqui a gente tem um álcool que é muito comum, que acho que é o mais comum que vocês já ouviram falar, que é o etanol ou álcool etílico. O álcool etílico, assim como todos os álcoois, eles têm um caráter ácido, mas não quer dizer que eles apresentam uma elevada acidez. Mas por que eles têm esse comportamento, esse caráter ácido? Vamos olhar aqui então para o oxigênio. O oxigênio é um átomo de densidade eletrônica negativa porque é um átomo mais eletronegativo e vai atrair a densidade de elétrons para ele. Ele vai então ter a atração dos elétrons tanto da parte de CH3CH2 quanto do hidrogênio, que está ligado diretamente a esse átomo de oxigênio. Então, dependendo do solvente que esse álcool estiver, ele vai ceder esse hidrogênio formando um H+, e tendo a formação de um O-. Então, quando a gente tem a liberação de H+, a gente tem a formação de um ácido. E esse outro grupo que ficou com um O- é dito da base conjugada desse ácido. E por conta dessa base conjugada, a gente tem que os álcoois, eles são menos ácidos que os fenóis, que a gente vai ver daqui a pouco, e eles são menos ácidos ainda que os ácidos carboxílicos. Lembrando que, de um modo geral, quando a gente fala de um ácido orgânico, a gente tem um caráter ácido, a gente não tem uma forte acidez como quando a gente tem um ácido inorgânico, por exemplo, o HCl, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico. Esses outros ácidos, eles são ácidos com um caráter ácido muito acentuado. Aqui, a gente vai ter ácidos mais brandos, com uma acidez mais branda, mas mesmo assim a gente tem o caráter ácido. E como fica então a nomenclatura dos álcoois? É bem simples, vamos pegar aqui alguns exemplos. A gente tem como primeiro exemplo o metanol, o segundo o etanol, o terceiro o propanol, o quarto o isopropanol e o quinto o 2-hexanol. Então o que a gente vê aqui? A gente tem que a nomenclatura do álcool, a gente vai pegar a cadeia, qual a cadeia de átomos de carbono que a gente tem, ver qual é a quantidade de átomos de carbono e colocar no final ol. E se a gente tiver a presença do OH sem ser nas pontas da cadeia, a gente precisa dizer aonde ela está, como aqui, por exemplo, no 2-hexanol. Então, eu tenho que dizer que a função OH está ligada no carbono 2. Tudo bem? E quais são os tipos de álcoois que a gente encontra, então? A gente tem os álcoois ditos primários, os álcoois secundários e os álcoois terciários. A gente viu em aulas passadas que a gente tem carbono primário, secundário e terciário. Então, o álcool primário, secundário e terciário tem a ver com o carbono. Por quê? Porque a gente tem a função álcool ligada a um carbono primário quando a gente tem um álcool primário. A gente tem a função álcool, a função OH, a função do álcool, ligada a um carbono secundário quando a gente tem um álcool secundário. E a gente tem o OH ligado a um carbono terciário quando a gente tem um álcool terciário. Então, a gente vai ter a possibilidade desses três tipos de álcoois, já que se a gente tivesse um álcool quaternário, para ter um carbono quaternário, a gente tem que ter um carbono ligado a 4 outros átomos de carbono. Não sobraria espaço para ligar o OH, então isso não existe. E a gente ainda tem a possibilidade de ter mais de uma função hidroxila ligada à minha cadeia. Por exemplo, vamos comparar aqui o etanol, que tem uma hidroxila somente, o etileno glicol, que tem 2 hidroxilas, e o glicerol, que tem 3 hidroxilas. Dependendo da quantidade de hidroxilas que o álcool tiver, a gente vai ter propriedades diferentes nessa molécula. Então, vamos comparar aqui a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição desses três compostos. No caso do etanol, a densidade dele é 0,789 gramas por centímetro cúbico. Para o etileno glicol, 1,11 gramas por centímetro cúbico e para o glicerol, 1,26 gramas por centímetro cúbico. A gente tem a densidade aumentando. Vamos olhar o ponto de fusão.
Para o etanol, é menos 114 graus Celsius. Para o etileno glicol, menos 12,9 graus Celsius. E para o glicerol, 18,1 graus Celsius. E se a gente olhar o ponto de ebulição, a gente vai ter esse mesmo comportamento do ponto de fusão. A gente está subindo esses valores conforme a gente vai aumentando a quantidade de hidroxilas. Por que isso acontece? Porque quando a gente aumenta a quantidade de hidroxilas, a gente aumenta a força da ligação de hidrogênio. Então, a ligação secundária desses tipos de compostos é a ligação de hidrogênio, já que a gente tem um oxigênio ligado a um hidrogênio. Então, a gente vai ter a possibilidade de ligações de hidrogênio e quanto maior a quantidade de OH presente na molécula, mais fortes vão ser essas interações. Quanto mais fortes forem as interações intermoleculares, mais difícil de separar as moléculas, maiores pontos de fusão e de ebulição. A gente ainda tem os fenóis. Os fenóis são a função hidroxila, a função álcool, ligada ao anel benzênico. Então aqui a gente vai ter um caráter um pouquinho diferente. Ainda é uma hidroxila, só que ligada ao anel benzênico. E a gente pode ter então o fenol, o timol, que é um dos componentes do orégano, e a gente tem também o eugenol, que é um dos componentes do cravo da Índia. Então aqui a gente tem todos eles, muda só alguns substituintes do anel, mas a gente tem a presença do OH diretamente ligado ao anel benzênico. Lembra que a gente viu anteriormente que os álcoois eles têm caráter ácido, mas que o caráter ácido dele não é tão ácido quanto a gente tem no fenol? Então a gente tem a hidroxila, também a hidroxila do mesmo jeito que a gente tem no álcool, só que ele não é tão ácido. Ele só não é mais ácido do que um ácido carboxílico, que afinal de contas já é um ácido. Então, a gente tem que os fenóis, o caráter ácido dos fenóis é mais acentuado. Mas por que isso vai acontecer? A gente precisa observar a base conjugada. Lembra que eu falei que por conta da base conjugada do álcool ele não era um ácido tão forte? Aqui é a mesma coisa, a gente tem uma base conjugada mais estável. Por conta disso, a gente tem um caráter ácido mais acentuado. Se a base conjugada ela é mais estável, ela vai fazer com que aquele hidrogênio seja liberado de forma mais fácil. E por que essa base conjugada ela vai ser mais estável? Quando a gente retira um H da função álcool de um fenol, a gente tem essa carga negativa no oxigênio, mas ela não fica permanente nesse oxigênio. Ela vai sofrer um processo de ressonância, sendo estabilizada ao longo de todo o anel. Então, essa carga ela vai girando entre os átomos de carbono e o do oxigênio e estabilizando essa carga. Por isso, a gente tem uma base conjugada muito mais estável e uma característica ácida desse composto muito mais efetiva. A gente passa agora, então, para a função éter. Para a gente entender essa função, vamos olhar primeiro a molécula de água. Então, a gente tem uma molécula de água, a gente tem um oxigênio ligado a um hidrogênio, outro hidrogênio. Se a gente substitui um desses hidrogênios por um grupo alquila, a gente tem o etanol, por exemplo. Então, a gente tem um CH3 e CH2 ligado ao oxigênio no lugar onde a gente tinha o hidrogênio anteriormente. Se a gente substitui os dois hidrogênios por o grupo alquilas, a gente vai ter a formação de um éter. Nesse caso aqui, representado um éter dietílico. Por quê? Porque a gente tem 2-etil ligado ao oxigênio. Então, a gente teve a substituição dos dois átomos de hidrogênio. Esses grupos, eles são mais voláteis do que os álcoois. Por que isso acontece? Porque sozinho eles não conseguem fazer ligação hidrogênio. A gente não tem o oxigênio ligado a um hidrogênio como a gente tem no álcool para ter ligação hidrogênio. A gente vai ter ligação de polo, por exemplo, que são ligações mais fracas. E por isso, eles apresentam pontos de fusão e de ebulição mais baixos do que aqueles apresentados pelos álcoois. E eles têm uma estabilidade também favorecida e eles são amplamente utilizados como solventes. Mas não se engane, esses compostos eles são altamente inflamáveis, então não é porque eles não são tão reativos e são usados como solventes que eles não podem pegar fogo. A gente viu, por exemplo, os alcanos, os alcenos, os alcinos, que também são usados como combustíveis, e os alcanos principalmente, muitas vezes têm dificuldade de fazer reação química, mas sofrem combustão na presença do oxigênio. A mesma coisa vai acontecer para os éteres. E como fica a nomenclatura desses compostos, então?
a gente vai ter um prefixo, que vai ser o radical de hidrocarboneto, então a gente vai primeiro observar onde está a menor quantidade de átomos de carbono, vai ser esse prefixo, e a maior quantidade de carbono, que é o outro lado, vai ser o sufixo, e no meio vai ser ox. Mas a gente pode também fazer algumas outras utilizações da nomenclatura dos éteres, não precisa ser exatamente essa. Vamos pegar o exemplo aqui dessa molécula. A gente pode chamar ela de metoxipropano, então, do jeitinho que está explicado anteriormente, a gente tem o CH3 primeiro, que é o grupamento com a menor quantidade de átomos de carbono, então a gente tem o met, acrescenta ox, metox, e o propano, porque a segunda parte da molécula, que tem a maior quantidade de átomos de carbono, é formada por 3 átomos de carbono, e por isso propano. Mas ainda a gente pode chamar esse composto de metilpropil-éter ou ainda de éter metilpropílico. Eu prefiro chamar de éter metilpropílico, porque quando a gente coloca éter na frente, a gente já entende que é uma função éter que está presente. Mas isso é da sua vontade, a forma como você achar mais fácil para dar essa nomenclatura. Lembrando que sempre primeiro vem a função hidrocarboneto com menor quantidade de carbono. Vamos falar agora dos aldeídos e cetonas. Bom, como aldeído, a gente pode ter compostos extraídos da baunilha, a gente pode ter extraídos da canela e a gente pode ter a própria acetona. A gente conhece a acetona por esse nome comercial, que é um tipo de cetona que antigamente era bastante usado como removedor de esmalte, hoje em dia nem tanto, a gente tem acetatos para isso, mas que ainda recebe esse nome comercial de acetona. Então, quais são as particularidades dos aldeídos e cetonas? Os aldeídos e cetonas, eles são produzidos através da oxidação do álcool. Vamos pegar aqui como exemplo, então, o etanol, que tem um carbono primário, é um álcool primário. Quando ele sofre um processo de oxidação, ele vai produzir um aldeído. Se a gente continuar esse processo de oxidação, a gente vai ter a formação de um ácido carboxílico, que a gente vai ver lá no final da aula. Mas, por enquanto, a gente sabe que isso pode acontecer. Se a gente tiver um álcool secundário, que tem a presença de um carbono secundário, quando ele sofreu o processo de oxidação, ele vai formar uma cetona. Agora, se a gente tiver um álcool terciário, que tem um carbono terciário, esse processo de oxidação não vai acontecer, não vai ter formação de nenhum composto. Então, qual que é a diferença, então, entre um aldeído e uma cetona? A posição que a gente encontra o C-O, que a gente encontra a carbonila. No aldeído, a carbonila está sempre na ponta da cadeia. Então, a gente vai ter a cadeia CH2, CH3, CH2, 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 C-O-H. Finalizou a cadeia, não continua. Esse é um aldeído. Já as cetonas, o C-O, ele se encontra no meio da cadeia. Então, esse átomo de carbono, ele vai estar ligado a outros 2 átomos de carbono necessariamente para ser uma cetona. E como que a gente dá o nome a esses compostos, então? A gente tem, novamente, um prefixo que vai dizer a quantidade de átomos de carbono na cadeia principal, uma base que vai dizer qual tipo de ligação, se é uma ligação simples, dupla ou tripla, e o sufixo que vai ser ona, no caso das cetonas, e al, no caso dos aldeídos. Então, por exemplo, a gente tem esse exemplo de molécula e a gente observa que a carbonila, o C-O, está no final da cadeia, então ele é um aldeído, e no segundo caso, a gente tem que o C-O está no meio da cadeia, então é uma cetona. Como que a gente nomeia no primeiro caso? A gente vê a quantidade de átomos de carbono, que são 6, então a gente tem um X. Hexanal, porque a gente tem ligações somente simples, e o final é al, porque a gente tem um aldeído. Já no caso da cetona, a gente também vai ter 6 átomos de carbono, só que a gente precisa dizer aonde está a carbonila, que nesse caso está no carbono 3. Então, a gente tem um 3-hexanona. Passamos então agora para os ácidos carboxílicos. Além dos álcoois, eu acho que os ácidos carboxílicos também estão amplamente presentes no nosso cotidiano. A gente pode usar como exemplo o vinagre, por exemplo, que é constituído principalmente por ácido acético. Os derivados do leite, que apresenta a presença do ácido butírico, por exemplo. E também as frutas cítricas, que apresentam o ácido cítrico. Então,
Todos esses alimentos estão amplamente presentes na nossa mesa, no nosso dia a dia. E não só na alimentação, a gente também tem ácidos carboxílicos usados em diferentes aplicações. Aqui só como exemplo, coisas que a gente está vendo no nosso cotidiano. Então vamos olhar essas moléculas em particular e entender o que é essa função de ácido carboxílico. Vamos pegar o primeiro exemplo, que é o do ácido acético. A gente vê que além do carbono e do hidrogênio, a gente tem esse grupo aqui, que é um carbono ligado duplamente a outro carbono e ligado a um OH. A gente tem então a carboxila nesse caso. Nós temos o carbono ligado duplamente ao oxigênio e ao OH, então um grupo carboxila. No caso do ácido butírico, a gente também tem a carboxila. A gente tem uma cadeia formada por 4 átomos de carbono, sendo que um deles, que é no final, a gente sempre vai ter isso no final, senão não tem como formar o C-OH, a gente vai ter a carboxila. E no caso do ácido cítrico, a gente vai ter a presença de 3 grupos carboxilas. Então, nas 3 pontas dessa cadeia, a gente tem grupos carboxila. E no ácido cítrico em especial, a gente também tem uma função álcool. Então, isso vocês vão ver frequentemente nas moléculas orgânicas, a presença de mais de uma função. E aqui nesse caso, por que a gente chama ele de ácido cítrico, então? Porque a gente tem 3 hidroxilas e a gente tem, então, 3 carboxilas. Então, a gente tem um caráter ácido muito mais acentuado. Então, essa molécula ela vai se comportar muito mais como um ácido carboxílico do que como um álcool. Então, por isso, ela recebe o nome de ácido carboxílico, mas em sua composição, o ácido cítrico também apresenta a função álcool. E a gente viu anteriormente que os ácidos carboxílicos eles podem ser produzidos através de processo de oxidação do álcool. Aqui a gente tem aquela famosa reação do vinho virando vinagre. Então, se a gente abre o vinho e deixa ele aberto, a gente vai ter que aquele álcool presente no vinho ele vai sofrer oxidação através do oxigênio do ar e vai produzir um ácido carboxílico, que nesse caso, como a gente tem o etanol, o ácido carboxílico, então, vai ser o vinagre, vai ser o ácido acético. Lembrando que o vinagre, ele não é ácido acético, o vinagre é uma composição de substâncias, a gente tem uma solução ali que tem aproximadamente 4% de ácido acético somente, dependendo da marca, dependendo do tipo de vinagre, ele tem uma diferença de concentração, mas a maioria deles tem em torno de 4% de ácido acético, mas é o ácido acético que vai conferir esse caráter ácido ao vinagre. Então, temos a formação de um ácido carboxílico através de um álcool, uma das possibilidades. E como que a gente dá a nomenclatura para esses compostos, então? A gente vai pegar e colocar sempre na frente ácido. Então, se a gente estiver falando de um ácido carboxílico, é bem fácil de saber, porque a gente vai colocar ácido na frente. Do mesmo jeito que eu disse que eu prefiro colocar éter na frente do nome dos éteres, aqui a gente já coloca na frente do nome do ácido. Então, vai ser ácido, um prefixo vai ser a quantidade de carbonos, a base vai ser o tipo de ligação que essa cadeia carbônica está sofrendo e o sufixo vai ser oico. Então, por exemplo, a gente tem aqui como exemplos o ácido metanoico, o ácido etanoico, o ácido butanoico, o ácido etanodioico. Por que aqui? Porque a gente tem 2 ácidos carboxílicos, então eu tenho que colocar o di ali para dizer que eu tenho 2. E o ácido hexanodioico, também eu tenho 2 ácidos carboxílicos, um em cada ponta da molécula. Viu que a gente só consegue ter 2 porque a gente precisa estar na ponta da molécula, senão a gente não consegue formar um ácido carboxílico. Passamos agora, então, para os ésteres. Os ésteres também estão presentes amplamente na nossa alimentação, como, por exemplo, na cereja, no mel, na pera, diferentes tipos de frutas, a gente encontra diferentes compostos à base de éster. O que é peculiar, então, nos ésteres aqui? A presença de um C-O-O. Aqui, no lugar do H que a gente tinha no ácido carboxílico, a gente vai ter um novo grupo alquila. Então, é de se esperar que os ésteres, eles venham dos ácidos carboxílicos, de reações dos ácidos carboxílicos. Mas de reações dos ácidos carboxílicos com quem? Com os álcoois. Então, a gente vai ter um processo de adição nucleofílica dos álcoois no ácido carboxílico e a formação dos ésteres. Esse processo é chamado de esterificação. Na aula que vem, a gente vai ver a formação de materiais poliméricos, formação de cadeias longas através de processos de
poliesterificação, que é justamente a utilização de um grupo ácido carboxílico, de um grupo de álcool, se ligando num processo de condensação, porque há liberação de uma molécula de água para formar um éster. Então, aqui uma representação do mecanismo de reação, em que a gente tem uma primeira etapa, a protonação desse ácido carboxílico, a segunda etapa, uma adição nucleofílica, a transferência do próton e a eliminação completa da molécula de água. Então, a esterificação, o processo de formação do éster através de uma molécula de ácido carboxílico e de uma molécula de álcool é representado pela eliminação de uma molécula de água. Outro tipo de reação que os ésteres podem sofrer aqui, no caso eles sofrem não para ser formado, é uma hidrólise. Então, os ésteres eles podem sofrer a ação da água e se quebrar, se quebrando, então, voltando a ácido carboxílico. Então, a gente tem a esterificação, que é a produção do éster, e a gente pode ter um processo de hidrólise, voltando esse éster para um ácido carboxílico e uma molécula de álcool. E como que a gente dá um nome, então, a esses ésteres? A gente vai ter um prefixo com a quantidade de carbono de novo, a gente vai ter um meio escrito ato de, o tipo de ligação simples dupla ou tripla e o final ila. Como que é isso então? Olha só esses exemplos aqui, que são os exemplos que a gente mostrou lá no comecinho desse tópico. A gente tem o benzoato de etila, a gente tem o etanoato de butila e a gente tem o etanoato de benzila. Olha só, o benzoato de etila é diferente do etanoato de benzila porque é diferente a forma como o carbono está ligado duplamente a um oxigênio e ligado ao outro oxigênio. No caso do benzoato de etila, o carbono que tem a dupla O, ele está diretamente ligado a um benzeno, então por isso benzoato. No caso do etanoato de benzila, o C-O, ele está ligado a outro átomo de carbono, então está formando um etil, por isso um etanoato de benzila, tudo bem? Então, a gente sempre começa para aquela quantidade de átomos de carbono que está ligada ao carbono que está formando a ligação dupla com o oxigênio, incluindo esse carbono. Então, aqui a gente chama de etanoato, porque a gente tem 2 átomos de carbono. Tudo bem? E passamos, então, para os compostos nitrogenados, para finalizar a aula de hoje. Quem são os compostos nitrogenados, então? São aqueles que estão presentes, por exemplo, na molécula de cafeína, ou então na molécula de nicotina, ou ainda na molécula de morfina. Quem são esses grupos, então? Vamos olhar essas moléculas mais de perto. A gente tem que nessas moléculas, a gente tem um grupo R3N. O que significa isso? Nós temos a presença de nitrogênio ligado a 3 outros grupos, podendo eles ser 3 grupos contendo carbono ou um deles contendo hidrogênio. Então, a gente deduz que esses compostos, eles derivam da amônia. A amônia é um nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então, quando a gente vai tendo a substituição desses hidrogênios por grupo alquilas, a gente vai ter a formação dos compostos nitrogenados chamados de aminas. E aqui, então, a gente tem a amina primária, secundária e terciária, dependendo da quantidade de substituição que a gente tem. Uma amina primária, eu tenho a substituição somente de um hidrogênio por um grupo alquila, aqui representado por R. Numa amina secundária, eu tenho a substituição de 2 hidrogênios por 2 grupos alquilas, que podem ser iguais ou diferentes. E no caso da amina terciária, eu tenho a substituição dos 3 átomos de hidrogênio por 3 grupos alquilas, que podem ser 3 grupos iguais ou 3 grupos diferentes, não importa. As aminas, elas podem sofrer reação com o ácido carboxílico e formar o que a gente chama de amida. Nesse caso, vai ter uma reação de condensação entre o OH de um ácido carboxílico e um hidrogênio de uma amida para formar uma amida. Então, a amida ela vai ter um carbono ligado a
duplamente ao oxigênio e esse mesmo carbono ligado ao nitrogênio. Então, para ser uma amida, eu tenho que ter a presença do C-O no carbono que está ligado diretamente ao átomo de nitrogênio. E a nomenclatura desses compostos, como que vai ser? Eu vou ter um prefixo que vai dizer o grupo orgânico que está ligado ao nitrogênio e um sufixo que eu vou dizer que se é uma amina ou uma amida. Então, por exemplo, aqui no caso eu tenho a metilamina, que eu tenho então um grupo metil ligado a uma amina. Eu tenho a trimetilamina, que eu tenho 3 grupos metis ligados a uma amina. Eu tenho a fenilamina ou anilina, que eu tenho então um grupo fenil ligado ao nitrogênio. E no caso das amidas, a mesma coisa, a única diferença é que eu vou colocar amida no final. E a nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais a respeito das funções orgânicas, dos grupos funcionais. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu respondo assim que possível. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!